A ciência dos meteoritos é tão incrível que produz tanto material interessante a ser colecionável que vale muito a pena você dedicar a estudar. Imagine só, um meteoro atinge o solo e ele vitrifica aquela região. Isso mesmo, essa região vira vidro. Esses vidros têm um nome, se chama impactitos e tequititos. Eu sou Ângelo Alves e começa agora mais um episódio de Como Colecionar Meteoritos. Quando falamos em material de impacto, entramos em um dos capítulos mais fascinantes da geologia. Eventos tão energéticos que são capazes de transformar completamente rochas e até gerar novos materiais. Os tequititos e os impactitos nascem exatamente desses eventos extremos. Quando um meteorito atinge a superfície da Terra com uma energia colossal, no momento do impacto a pressão e a temperatura são tão altas que as rochas do local são instantaneamente fundidas, vaporizadas ou até mesmo ejetadas. São registros diretos do ponto de impacto, verdadeiras cicatrizes geológicas. Já os tequititos são ainda mais curiosos. Eles são vidros naturais, formados a partir do material terrestre que foi fundido e lançado para longe do impacto, resfriando-se enquanto ainda estava em voo. Por isso muitas vezes apresentam formas aerodinâmicas, superfícies lisas e uma aparência vítrea muito característica. Diferente dos meteoritos que vêm do espaço, os tequititos são essencialmente terrestres, mas criados por um evento cósmico. Eles são o resultado da Terra sendo transformada por um impacto. Para nós naturalistas, colecionar tequititos e impactitos é como ter em mãos fragmentos de um evento violento e raríssimo. Os tequititos são vidros naturais formados durante o impacto dos meteoritos, mas diferente do que muitos pensam, eles não vieram do espaço. Eles são feitos a partir do material da própria Terra. Quando um grande impacto acontece, a energia liberada é tão absurda que parte do solo e das rochas do local são instantaneamente fundidas e lançadas a grandes distâncias. Esse material, ainda em estado líquido, é ejetado para a atmosfera e até para altitudes muito elevadas. Durante esse voo, ele começa a se resfriar rapidamente, solidificando-se antes mesmo de voltar ao solo. É um processo que dá origem aos tequititos. Um dos tequititos mais legais são as modalvitas. As modalvitas são, sem dúvida, um dos tequititos mais fascinantes já encontrados, tanto pela sua origem quanto pela sua estética única. Elas se formaram há cerca de 15 milhões de anos, durante o impacto que criou a cratera de Ries, na região da atual Alemanha. No momento do impacto, o material terrestre foi fundido e lançado a grandes distâncias, atingindo áreas da atual República Tcheca, onde essas peças foram encontradas. O que torna as modalvitas tão especiais é a sua aparência. Diferente de muitos outros tequititos, elas possuem uma coloração verde intensa e translúcida. Aqui no Brasil nós também temos um tequitito, o geraizito. No Brasil, nós também temos um tequitito, chamado de geraizito. Eles ocorrem principalmente na região de Minas Gerais e áreas próximas, e apresentam uma aparência que lembra bastante outros vidros de impacto, coloração escura que varia entre o verde profundo e tons quase negros, além de uma textura irregular, muitas vezes com superfícies ásperas e forma pouco aerodinâmicas. Legal, falamos dos tequititos, mas e os impactitos? Hoje nós vamos falar sobre os vidros da Líbia. O vidro do deserto da Líbia é um dos exemplos mais impressionantes de impactito vítreo que já encontramos na Terra. Eles ocorrem na região do Saara, entre a Líbia e o Egito, espalhados por uma vasta área desértica. Sua coloração varia entre o amarelo claro e tons quase dourados, muitas vezes com a transparência surpreendente, algo incomum para materiais formados em eventos tão violentos. Esse vidro se formou há cerca de 29 milhões de anos, quando um evento de altíssima energia, provavelmente um impacto ou uma explosão atmosférica extremamente intensa, foi capaz de aquecer a areia do deserto em temperaturas tão elevadas que ela literalmente se fundiu, transformando-se em vidro.
Diferente dos tequititos clássicos, o vidro da Líbia não foi lançado a grandes distâncias em formas aerodinâmicas. Ele se formou no próprio local, a partir da fusão da areia rica em sílica, e depois solidificou rapidamente, criando massas irregulares de vidro. Uma curiosidade fascinante é que esse material foi utilizado no Antigo Egito. Um dos exemplos mais famosos é o escaravelho encontrado no peitoral do faraó Tutancâmon, esculpido justamente a partir desse vidro natural, mostrando que já naquela época ele era valorizado como um material raro e especial. Para o colecionador, o vidro do deserto da Líbia representa um elo direto entre geologia e história humana. Existem outros tipos de impactito. Impactitos de rocha brechada, que fica embaixo da cratera, mas essas daqui nós vamos falar em outro vídeo. Esse foi mais um episódio de como colecionar meteoritos, dessa vez vidros de impacto, os fascinantes impactitos e tectitos. No próximo episódio nós vamos falar sobre as crostas de fusão, fascinantes assinatura dos meteoritos. Então se você gostou, se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho, que nós vamos falar muito sobre meteorito por aqui ainda. Beleza? Valeu, turma! Tchau!